Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Pode se sentar, fique à vontade. Você que está conosco aí no YouTube, fica até o final. Deus vai falar com você, vai trazer uma palavra para o teu coração nessa noite, amém? Quando eu estava ali, que eu fico ali cuidando do som, e o Espírito Santo me lembrou, porque às vezes nós pensamos como igreja e nós olhamos a igreja de uma forma física, o templo aqui, vocês aqui. Mas nós temos acesso a vidas através do nosso celular. E aí o Espírito Santo me lembrou de lá no início da minha conversão. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Só que quando eu estava desesperada, eu ligava a televisão e tinha um programa que chamava assim, Fala que eu te escuto. E quantas vezes e quantas foram as madrugadas que eu liguei. E quando eu ligava, tinha um pastor, tinha um obreiro, tinha uma obreira para escutar, me aconselhar, orar junto comigo no telefone. E o Espírito Santo me trouxe a memória agora, recente ali, a hora que estava sendo ministrado a questão da oferta. Eu falei, poxa vida, por que a gente encaminha tanta coisa? A gente passa tantas coisas pelo WhatsApp para as pessoas. A gente acha uma coisa legal na internet, a gente encaminha, é uma receita, é uma piadinha, é um TikTok. E às vezes, a palavra de Deus a gente tem dificuldade de transmitir. E aí o Espírito Santo me lembrou, pode ser que uma destas vidas que eu coloquei na sua mente para você empenhar esse link da live, ela precisa de ouvir o que vai ser dito aqui. Como você, e aí ele me lembrou de como era, que eu ligava, falava lá no Fala que eu te escuto, e como é bom ter alguém para nos escutar. Eu não sei o que você tem passado, você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado no celular, mas Deus conhece teu coração e Ele vai trazer a resposta para as tuas orações nessa noite, amém, igreja? Amém? E você que está aqui comigo, você teve oportunidade. Como foi dito aqui na abertura do culto, a misericórdia de Deus nos alcançou, que nos trouxe aqui hoje. Deus é bom, irmãos. O tempo todo Ele é bom. Ele é bom, Ele nos ouve. O amor dEle nos alcança. Que nessa noite você possa entender o que vai ser dito aqui. E eu falo que um culto bom é aquele culto, a palavra boa de Deus para as nossas vidas, é aquela palavra que nos confronta. Porque eu não posso deixar você sair aqui nessa noite feliz com o culto. Você tem que estar feliz com Deus e triste com você. Porque a palavra ela vem para nos confrontar, vem para nos tirar de uma zona de conforto, vem para nos posicionar no lugar que Deus quer que nós estejamos, amém? Então, meditando essa madrugada na palavra que eu iria ministrar, Deus me trouxe a Atos dos Apóstolos 4, a partir do versículo 32. Atos 4, 32, eu vou passar a ler para não tomar muito tempo. E era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e a trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou.
E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-a morta, e levando para fora sepultaram junto a seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Amém? E aí eu falei: ai, Jesus, o que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu vou aprender? E o que a igreja precisa crescer com esta palavra? Porque é um conhecimento que Deus traz para nós. Então nós vamos ver Atos. Atos é muito legal, porque é quando começa a acontecer a igreja que eu e você somos resultados dela. A igreja primitiva. Ou seja, Jesus já foi ressuscitado, Jesus já está junto ao Pai, preparando morada para nós. E os apóstolos, depois da verdadeira conversão, porque veio sobre eles o Espírito Santo, tem lá o Pentecostes, eles foram batizados e eles cresciam, a igreja crescia. Em Atos vai falar para nós, em Atos 2, que é como a igreja cresceu. Por quê? Porque foi uma mensagem da cruz que foi levada, mas não só a mensagem da cruz, mas uma mensagem de salvação. E essa mensagem, o conteúdo dessa mensagem, sou eu e você quem carrega. Eu tenho falado de uns tempos para cá que eu tenho trazido essa mensagem. Eu e você, nós somos responsáveis para carregar esta mensagem. Este envelope, esta mensagem contém em nós, no nosso viver, nas nossas atitudes. E a minha e a tua obrigação, quando nós entendemos a mensagem de redenção, a mensagem da salvação, nós precisamos levar ela adiante para as pessoas. Então nós vamos ver aqui no Atos 4, nós vamos ver como a igreja crescia. E como a igreja, ela olhava para os seus que vinham se achegando, a sua irmandade, aqueles que vinham sendo acrescentados nessa igreja primitiva. Eles dividiam tudo, eles tinham um olhar para si, eles prestavam atenção na necessidade alheia. Então ele vai dizer que essa igreja primitiva, ela vivia em unidade. Mas a gente vai trabalhar hoje em Atos 5, nesse contraponto de uma igreja que começa estruturada, de uma igreja que crescia em conhecimento, em experiência com Deus, com a descida do Espírito Santo. Mas a gente vai olhar para esse contraponto que se trata de Ananias e Safira. Eu nunca ministrei essa palavra. Eu nunca falei, eu sempre soube dessa história, mas eu nunca, em nenhum momento que eu orei, nesse tempo todo de ministério, nesse tempo todo da minha conversão, eu nunca ministrei sobre Ananias e Safira. E aí, o Espírito Santo de Deus nessa madrugada me chamou a atenção para este versículo, mas eu quero contextualizar o porquê que este versículo, porquê que este capítulo 5, quando conta a história de Ananias e Safira, ele vem nos trazer lições. Por quê? Porque a igreja era o oposto daquilo. O que estava acontecendo naquele momento era o oposto daquilo que Ananias e Safira escolheu. E eu coloquei um tema nessa mensagem, é uma vida sem máscaras diante de Deus. E uma vida sem máscaras, o que é a máscara? A máscara, ela serve para nos encobrir, ela serve para trazer para nós não nos revelar quem somos verdadeiramente. Ela é um disfarce. Ela tem várias funções, uma máscara. Ela bloqueia, você não vê realmente quem é a pessoa por detrás, você só vê às vezes os olhos, a boca, partes dessa face, partes de uma identidade. E eu quero trabalhar nessa noite com este casal, Ananias e Safira, porque eles estavam vivendo partes de uma identidade. E que identidade é essa? Eles se diziam cristãos, eles
eram reconhecidos como cristão, mas a verdade é que o viver deles era diferente. E aí a primeira coisa que Deus me chamou a atenção quando eu li essa passagem de Ananias e Safira, é que ninguém pediu para que eles fizessem isso. Ninguém pediu para que eles fizessem esse voto. Ou seja, eu vou vender. Aqui fala, só para vocês entenderem, aqui está falando de uma propriedade que eles venderam. E eles fizeram um voto de fazer como os apóstolos faziam. Eu vou depositar parte dessa venda aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque aquilo estava acontecendo com uma rotina entre as pessoas que iam sendo acrescentadas na igreja. Ou seja, elas viam aquela mensagem da cruz, fazia tanto sentido para elas, que não fazia sentido eu ter e você não, como igreja. Então, se eu tinha, eu vou repartir com vocês, eu vou financiar esta obra, eu vou financiar a mensagem da cruz. E verdadeiramente, irmãos, a oferta já foi pedida, então não se preocupe, eu não vim te pedir uma oferta. Eu vim trazer para você clareza, e quando você tem clareza da palavra, e quanto isso, talvez nem toda a palavra faça sentido para você, mas aquilo que fizer sentido para você, eu quero que você leve para o seu dia a dia. Porque senão você perdeu tempo em ficar nessa live, em olhar, vir para este culto. Você podia ter ficado na sua casa descansando. Então a gente vai entender aqui que ninguém pediu para que eles fizessem esse voto. Mas eles fizeram. Eles quiseram fazer isso. Só que o que está acontecendo nessa passagem? Eles fazem um voto, vendem uma propriedade, e aí eles vão lá, entrega parte, não totalmente, mas parte daquilo que eles venderam, e querendo ser reconhecido pelos apóstolos, porque eles buscavam o quê? Reconhecimento dos homens, mas Deus não sabia que aquele voto não estava sendo entregue como eles tinham prometido. E quero questionar você também, quantas vezes nós fazemos votos a Deus, nós fazemos votos para com Deus, e quando chega a época de nós cumprirmos os nossos votos, nós começamos com as nossas melhores desculpas. Porque eu não vou fazer isso? Quantas vezes... Eu vou falar de mim. Quantas vezes eu falei para Deus, não, que se acontecer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Mas olha o que acontecia, irmãos. Ah, mas é que não vai dar hoje. Hoje não vai dar para ir no culto, não. Hoje não dá, eu tô cansado, sabe? Era assim. Mas quando eu estava necessitando da resposta de Deus, não precisava nem me convidar para ir para a igreja, irmãos. Eu já estava lá esperando a igreja abrir. Eu não sei se só acontece comigo isso. Mas quando há uma necessidade da gente buscar um refrigério, um alívio, a verdade é que nós fazemos promessas, sim. Olha, Senhor, eu vou mudar, eu prometo que se o Senhor trazer meu marido de volta, se o Senhor trouxer minha esposa de volta, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser a melhor esposa, pode mandar ele de volta. E quando vem o bendito de volta, a esposa de volta, que Deus une aquele casal, que Deus vai restaurando nos corações, quebrantando eles, e aí dá tudo errado. Por quê? Porque você esquece dos votos que você fez. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe com uma venda, que era o caso de Ananias e Safira. Eles foram abençoados primeiramente por Deus, conseguiram vender a sua propriedade. Deus não pediu para eles nada. Deus não precisa nem do meu, nem do seu dinheiro. Mas a partir do momento que você faz um voto com Ele. E às vezes a gente faz esse voto aqui financeiro também. Ah, Senhor, eu preciso muito de fazer uma venda, eu necessito de uma porta de emprego para mim, eu necessito que o Senhor traga uma provisão, uma resposta. E aí nós falamos o quê? Então, Senhor, que se o Senhor trazer isso para mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abençoar o irmão, eu vou levar a cesta básica lá no asilo, eu vou dar 20 noites de madrugada. Nós fazemos essas promessas. Mas a verdade é que quando nós fomos abençoados, quando nós recebemos a resposta das nossas orações, nós damos desculpas para Deus. Nós damos desculpas para Deus.
Ah, mas não era bem assim. Eu vou fazer um jejum de 21 dias. A resposta vai vir. E vem a resposta do seu jejum de 21 dias, jejum de Daniel. E aí no 22º dia, acontece lá, Deus te abençoa. E aí você se esquece do voto que você fez para Deus. E eu não sei verdadeiramente se alguém aqui nesta noite ou que está nos ouvindo já fez promessas para Deus, mas Ele é um Deus, foi dito aqui, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que Ele não titubia em dois pensamentos, que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é um pai enganador, que promete, mas não cumpre. Promete para que você mude o seu comportamento e depois não retribui. Ele não é um Deus assim. A verdade é que Deus, e aí eu venho chamar a sua atenção para um primeiro ponto, é que Deus vê um coração, Ele não vê a aparência. Ananias e Safira, eles viviam de aparência. Ei, deixa eu te falar, Deus não está preocupadinho com a sua aparência. Deus está preocupado com a sua essência. Porque a minha aparência, irmão, você pode gostar do meu cabelo loiro, curto. Se eu chegar aqui careca, ai, a Muriele, nossa, o que aconteceu? A Muriele está em pecado. Não se preocupa com a minha aparência, mas procure estar em ordem com a sua essência diante de Deus. Porque muitos vão ser o que vão nos condenar, muitas vezes pela nossa aparência. Mas o que importa é a minha essência com Deus. É aquilo que eu faço no secreto. Porque Deus não está preocupado com o seu exterior. E aí eu olho para aquela mulher de Samaria. E Jesus se aproxima dela. Jesus não falou assim para ela: olha, mas nós não somos da mesma congregação, então você não pode me dar água. Olha, quando você realmente ficar casado e parar de ficar com um homem que não é seu marido, eu volto a falar com você. Sabe, Jesus, ele não tem esse comportamento que o ser humano tem. Jesus, ele vem, ele prometeu para mim e para você uma vida abundante, uma vida eterna. E essa promessa, ela vai se cumprir. Mas aí não foi aberto o culto que Ele é um Deus do impossível? Irmãos, Ele pode todas as coisas. A pergunta é, Ele quer? Eu aprendi a orar assim de uns tempos para cá. Porque eu sei que Ele pode. Senhor, se o Senhor quiser me abençoar com toda a sorte de bênção agora, Ele pode. Às vezes a gente fala assim, nós vamos orar buscando uma resposta, e aí fala: Senhor, se tu puder, vai lá, cura a pessoa, liberta. Não, Ele pode, irmãos. Nós não devemos orar, porque Ele pode todas as coisas. A verdade é, Ele quer. Senhor, olha, se tu podes, abre a porta. Ele abre, irmãos. A pergunta é, será que é isso que Ele quer para a tua vida? Então Deus, Ele vai olhar um coração quebrantado, um coração que tem essência de cristão. Esse casal, aos olhos daquela sociedade, eram cristãos, irmãos. Aos olhos daquela sociedade, eles eram investidores da obra de Deus. Porque imagina, não é agora que faz um Pix, né? Porque Pix só Deus vai saber se você abençoou ou não. Se você está sendo fiel ou não. Aí eu não tenho como ter controle das suas bênçãos com Deus. Eu não tenho como ter controle da tua fidelidade para com Deus, irmãos. Eu já falei aqui antes que eu fiquei numa igreja que recebia papel higiênico dentro do envelope, irmãos. E eu não estou aqui para te punir. Eu estou aqui para te dar um caminho da prosperidade. Se fez votos com Deus, assuma isso na responsabilidade, porque a pior coisa é quando alguém nos promete uma coisa e não cumpre. Você não gosta. Eu não gosto. Se você fizer uma promessa para mim e você não cumprir, eu vou ficar chateada com você. Ou não? Nós nos decepcionamos muitas vezes com pessoas, por quê? Porque bate nas suas costas e fala assim, ó, vou estar com você pro resto da sua vida. E daqui a pouco passa um tempo, 2 tempos, filho, já era, nem olha na tua cara mais. Não, você vai estar comigo até o último dia. Ah, não, eu vou estar com você nos teus piores momentos, não é só nos bons, não. Eu sou tua amiga até quando você morrer. E essas promessas não se cumprem, por isso que a igreja está cheia de frustrações, de corações, o quê? Cheios de rancor, de mágoa, faltando de liberar perdão. Por quê? Porque em algum momento alguém pediu, ou falou, ou declarou, ou te prometeu
Irmãos, quer mais que a traição? A traição acontece entre um casal porque é a quebra de uma promessa. É a quebra de uma promessa. Agora, se nós homens como humanidade, nós não gostamos de viver a dor de uma quebra de aliança, de uma quebra de promessas, você acha que Deus é diferente de nós? Se nós somos semelhança, se nós somos imagem? Quantas vezes você falou que ia se posicionar? Quantas vezes você falou que ia mudar esse comportamento? Que você não iria mais fazer essas coisas que você sabe que afasta o Espírito Santo de Deus de você? Mas quando as coisas estão tudo bem, você volta a cometer as mesmas práticas. Aquela mulher de Samaria, ela não voltou para lá e começou a praticar as mesmas coisas. Ela volta diferente. Engraçado que ela volta tão diferente que ela traz uma multidão para ver Jesus. Ela convida Jesus a vir para a cidade. Enquanto que os discípulos foram 12 lá para a cidade. Ninguém trouxe ninguém. Que coisa, né? Olha a aparência. Tinham 12 indo lá para a cidade buscar alimento enquanto Jesus falava com ela. Eles não voltaram com nenhuma alma. Falaram, vamos lá, meu mestre está lá. Você está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar. Vamos lá comigo. Ninguém foi. E ela não. Então a verdadeira conversão, ela começa dentro de nós. No nosso coração. E talvez seja isso o mais difícil de nós convertermos, o nosso coração. Porque ele é falho, ele é enganoso. Nós somos rodeados de desejos do nosso coração. E a conversão verdadeira, ela acontece aí. Quando a gente olha esse casal, a gente vai ver que o que aconteceu com eles foi muito grave. Porque eles cometem um pecado e eles vão ser revelados por Pedro. O Espírito Santo de Deus revela para Pedro que aquilo que eles estavam fazendo, eles estavam enganando o Espírito de Deus. Irmãos, não é igual agora que é Pix, mas naquela época trazia os sacos de dinheiro, era visível. No entanto, a gente vai ver Jesus falando, olha, quem mais ofertou aqui foi aquela viúva que trouxe 2 moedas. Imagina, as pessoas chegavam com sacos, com boi, com tudo. Era grãos, era tudo que eles traziam. Então imagina aquela viúva trazendo 2 moedinhas e o outro trazendo uma saca de trigo. Era humilhante, não era? Então Pedro, ele questiona, mas vocês venderam a propriedade e vocês foram colocá-la no pé dos apóstolos, mas não foi o que vocês falaram com Deus que faria. A gente precisa ter um pouquinho de maturidade, nós precisamos ser adultos na fé. De prometer a Deus aquilo que realmente podemos cumprir. Um segundo ponto que eu vejo nessa passagem é não brincar com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Porque a aparência, ela é só um reflexo daquela santidade que há em mim. Eu não vou ficar, irmãos, existe um processo. Quando você aceita Jesus, ali vai começar. Levantei a mão, fui batizado, é um processo de justificação. Jesus está me justificando. Eu passei dessa fase, irmão, começa a santificação, ela é diária. É um processo de santificação. Eu lembro do meu início da conversão, como eu era e como eu estou hoje. Foi um processo e todo dia eu estou em metamorfose. Né? Igual a música do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Olha, nós somos isso. Nós somos uma transformação ambulante. Enquanto nós caminhamos quanto vida, nós estamos nos transformando a cada dia. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Tem coisas que não dá sem Jesus, irmãos. Tem coisas que não dá sem Jesus. Então, quando eu olho para esse ponto, a gente vai ver a falta de temor que houve nesse casal. Porque às vezes a gente acha, Deus perdoa. Ele perdoa, irmãos. Mas eu não posso ficar escondida atrás da misericórdia de Deus e achando que Ele vai me perdoar sempre. Porque o perdão verdadeiro de Deus, ele é para aquele que é ignorante, irmãos. Não sabe o que está fazendo. Mas a gente já passou dessa fase. A gente já passou dessa fase de ignorância, não dá para alegar ignorância. Você já está caminhando com Deus.
Então, eu queria que você trouxesse à tua memória quais são os votos que você tem feito e que você, por algum motivo, não tem conseguido cumprir. Quais foram as alianças que você rompeu nesses últimos tempos? Quais foram as quebras de aliança com Deus? Porque nessa noite Ele quer trazer renovo, Ele quer trazer renovação de aliança. Irmãos, não dá para ter um relacionamento com quem a gente não tem uma aliança. Porque se eu, como ser humano, me incomodo como uma aliança é rompida na minha vida, como eu posso achar que Deus vai tolerar minhas quebras de aliança com Ele? E achar que vai ficar tudo bem em minha vida, irmãos? Você está carregando maldição. Nós vamos ver esse casal morrendo. Eles morreram, irmãos. Eles morreram e logo em seguida da morte desse casal, foi o versículo que eu li, o 11, e houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, nós precisamos aprender com os erros dos outros, de preferência, irmãos, dos outros. Nós vamos olhar para a vida de Ananias e Safira, vamos aprender a cumprir os nossos votos. Realmente, se você não tem condição de cumprir, não faça. Se o desejo está queimando no teu coração, não, eu preciso me posicionar, Senhor, e eu não estou conseguindo, pede misericórdia, Ele vai te ajudar a você se posicionar para cumprir as promessas que você tem feito, de mudar de vida, de comportamento, de não ser mais igual, de tomar uma nova postura. Porque às vezes eu trouxe Ananias e Safira daqui, eles estão falando, lógico, da vida financeira, que eles fizeram um voto financeiro. Eu não sei se o seu caso é esse, mas eu quero trazer uma representatividade para que você olhe para toda a sua vida. Talvez você tenha feito promessas a Deus para o seu casamento, para a sua família. Eu fiz uma promessa para Deus quando eu tentei o suicídio. Eu fiz uma promessa qual? Que eu ia gastar a minha vida com Ele. E tem dias, irmãos, que eu falo, nossa, mas não tenho tempo de fazer nada, agora tem na igreja. Aí tem a reunião do conselho, aí tem não sei o quê, aí tem isso, tem aquilo, aí tem a faculdade de teologia, aí tem um monte de coisa, né, pastor? Aí tem tanta coisa. Aí eu falo, nossa, mas quando eu falo para o meu marido, quando será que vai ter descanso? E aí eu até depois já refuto. Não, vai ter descanso na eternidade. O descanso é na eternidade, porque eu prometi que eu ia gastar minha vida. E às vezes a gente gasta a nossa vida com promessas que a gente faz para homens. Porque lá no seu trabalho você prometeu, quando você assinou aquela carteira, que você ia estar lá todos os dias, fielmente, no horário. A gente precisa ser um cristão maduro. De olhar para a nossa vida. Eu gosto muito, eu já falei isso aqui, de Salmo 139. É um salmo que faz a gente olhar para nós. E deixar o Espírito Santo como... O Espírito Santo, ele revelou aqui para Pedro o que aquele casal tinha feito. Sabe, às vezes nessa noite, nesse culto, às vezes você não deu nada para esta palavra. Mas às vezes Deus está sendo preventivo. E Ele está te dando uma nova oportunidade. Porque a pior morte que a gente pode ter é a espiritual, irmãos. A Bíblia vem falar... A gente não deveria se preocupar com a nossa morte física, porque esse é o último inimigo que eu e você vai enfrentar. Mas nós deveríamos nos preocupar com a morte espiritual. Esse casal houve uma morte espiritual, porque no mesmo instante que eles prometeram algo para Deus, o Espírito Santo de Deus revelou que aquilo ali eles estavam buscando o reconhecimento dos homens e não de Deus. Às vezes, irmãos, é melhor você não ser nem reconhecido por homem algum. Às vezes é melhor você não ter nenhum aplauso aqui nessa terra. Mas os anjos lá no céu, quando você entrar, aplaudir você. Então, às vezes a gente nos concentra ou concentra as nossas forças em algo que não muda as nossas rotinas, que não muda as nossas vidas. Um terceiro ponto que eu vejo aqui é a santidade, ela gera temor e avivamento. Toda vez que eu venci algo da minha carne, aquilo fortaleceu minha fé. Toda vez que eu cumpria um voto que eu fazia por um Deus, aquilo fortalecia minha fé. Por isso que Jesus, ele fala do grão de mostarda. Irmãos, ele não quer mensurar a fé. Ele leva a gente a uma reflexão. A nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela pode começar pequena.
Mas as experiências que eu tenho vai me levar a ser aquela árvore gigante, porque ele vai falar de como fica uma árvore de mostarda. Nós precisamos crescer. Não há tempo mais de ser uma igreja infantilizada. Uma igreja que vive de pensamento mágico, de achar que você não vai mudar nada e Deus vai continuar te abençoando. Às vezes você está sendo abençoado pelas suas próprias mãos, foi dito aqui sobre a força do braço. Às vezes você faz tanta força para as coisas darem certo, né, Benhur? Que aí a gente acha que as coisas estão dando certo. E às vezes, na verdade, Deus nem está participando disso. Vocês acreditam que é possível fazer a obra sem o dono da obra? É possível louvar sem Deus? É possível ministrar sem Deus? É possível fazer a obra de Deus sem o dono da obra? Quantos casos você já não conhece assim? Só que, verdadeiramente, Deus não nos chamou para viver um evangelho hipócrita. Porque Ananias e Safira foram hipócritas. Eles foram hipócritas. E essa hipocrisia gerou a morte deles. Gerou a morte deles. E verdadeiramente eu não quero hoje estar olhando esses rostinhos aqui. Em algum momento, te perder na nossa caminhada como igreja. Porque se a igreja de Atos 4, que é a que eu li, os irmãos viviam em união, em unidade, eles se preocupavam com as dores uns dos outros, com as necessidades uns dos outros. Para depois vir esse contraponto. Porque Ananias e Safira também fazia parte dessa igreja que vivia em unidade. Eles também estavam nesse contexto dessa igreja primitiva, eles faziam parte dessa igreja primitiva. Em algum momento os olhos dele foram corrompidos, porque a Bíblia não condena o dinheiro, ele condena o amor ao dinheiro. Os olhos deles estavam naquilo que eles iam depositar. É muito dinheiro depositar no altar de Deus, isso é muito dinheiro para eu gastar no altar de Deus. Vamos dar só um pouco que a gente disfarça. Sabe, Deus não está preocupado em disfarces. Deus não quer você pela metade. Jesus não morreu 10% para você, para salvar sua vida 10%. Ele não morreu para salvar sua vida em 10%. Ele morreu para salvar a eternidade. Essa vida que você está vivendo, que eu estou vivendo aqui, e a próxima. Tem gente que acredita em mais de uma vida. Eu também acredito. Eu acredito nessa e na outra. Então eu acredito em mais de uma vida. Só que você está se preparando para a sua próxima vida, que é a eternidade? Então, nessa noite, Deus pede para a gente prudência. Prudência no nosso caminhar com Ele. Porque de Deus, irmãos, nada fica encoberto. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe. Então, olha para você nesse momento, faça uma reflexão. O que você já prometeu para Deus que você ia deixar de fazer? Que você não ia mais fazer, que você ia mudar? Que quando Deus te abençoasse, você ia fazer tal coisa? Que se você tivesse, nossa, essa de tempo então? Ah, mas quando eu tiver tempo? Irmãos, é só você ter um câncer terminal, você arruma tempo, você dorme na igreja. Não espera chegar esse dia. É só um bandido te assaltar e pôr uma arma na tua cabeça, você arruma tempo. Você arruma tempo. Você pede, pelo amor de Deus, não me mate. Você lembra da sua família? Você lembra dos abraços que você não deu? Dos pedidos de perdão que você não fez? Irmãos, eu fui enfermeira. E eu trabalhei num centro de oncologia na área de pacientes terminais. Lá no Heliópolis, no Hospital Heliópolis. E eu lembro que a minha função era cuidar dos pacientes, porque eles não passariam por cirurgia. Naquela época, irmãos, muito tempo atrás, naquela época não podia falar, a família escolhia se falaria para o paciente ou não, que ele tinha um câncer, não tinha cura, ele ia morrer em algumas semanas. A família escolhia. Então eu tratava de pacientes no paliativo, ou seja, eles iam morrer de qualquer jeito, mas a gente dava os mínimos cuidados para eles. Dignidade ali. Mas a gente sabia que eles não tinham jeito mais. Ali era só um milagre, irmãos. Era intestino, era câncer no intestino para fora, fezes saindo do umbigo. Era de tudo. E aí o paciente olhava para mim e falava assim: ô enfermeira, será que hoje vai ter vaga no centro cirúrgico?
Porque ele achava que ele não estava indo porque não tinha vaga. Mas eu sabia que não tinha cura e aquilo foi o que a família preferiu que os médicos falassem. Olha, você vai ficar numa fila, fica aqui internadinho, você vai ficar numa fila esperando a vaga. Mas já sabia que se mexesse ia feder, sabe? Não ia dar certo. Aí a gente arruma tempo, irmãos. E aí eu, como enfermeira, eu tinha dó, porque eu via aqueles vozinhos lá sozinho. E eu lembro que as minhas professoras, na época do estágio, falavam assim, olha, a gente não pode envolver o emocional na enfermagem, porque senão você não consegue cuidar das pessoas, da ferida, porque elas vão gritar de dor, você não vai conseguir cuidar. E eu tinha muita dó daqueles pacientes que não recebiam visita, mas aí minha cabeça pensava, como ele era quando ele tinha saúde? Como ele era quando ele era independente, quando ele não precisava de uma enfermeira para limpar o bumbum? Como era? Irmãos, conserve pessoas para sua caminhada. Conserve pessoas para pegar na sua mão. Existe um missionário que a missão dele é segurar na mão das pessoas que estão morrendo. Essa é a missão dele. Ele vai nos hospitais e segura na mão dessas pessoas que estão à beira da morte. É só uma mão segurando. Alguém já presenciou alguém morrer? Aqui? Eu já. E é horrível. Essa hora é horrível. Porque ali você vê Deus separando corpo de espírito, de alma. Você vê exatamente o momento. E eu vou segurar na sua mão, você vai segurar na minha, mas a gente morre sozinho, sabe, irmãos? Da mesma maneira que a gente nasce sozinho, nós vamos morrer sozinhos. Nus. Então, eu convido você a levar a sua vida espiritual a sério. Mais do que o seu trabalho, mais do que o seu casamento, mais do que a educação dos seus filhos, mais do que a sua vida financeira. A gente não sabe qual vai ser o nosso último dia. E Deus, Ele sabe quando a gente está brincando, porque eu já brinquei também. Só que lembra que eu falei que a fé, ela vai aumentando o temor? Porque se a igreja ficou temerosa quando viram Ananias e Safira morrendo na hora que cometeu o pecado, quem será que vai ter que morrer para você despertar? Será que alguém da nossa família, um ente querido, vai ter que morrer do nosso lado para a gente entender que nós vivemos uma vida humana por um fio de tempo? Até quando a falta de tempo vai ser a sua desculpa para ter um relacionamento com Deus? Até quando a gente vai ficar levando a Deus na brincadeira? Ai, depois eu mudo. Ai, eu não consigo. Porque a gente vai pegando alguns pecados de estimação, né? E vai criando. A gente vai criando esses pecadinhos. A gente vai se importando mais com a nossa vida secular do que com a nossa vida espiritual. E eu quero te dizer uma coisa. Quando eu falo vida espiritual, não é vir no culto. Vir no culto, para mim, Muriele, é só um pedacinho da minha vida com Deus. É só uma partezinha de um compromisso espiritual que eu assumi com o meu pai. Então, que nessa noite você possa ser despertado. Lembra que eu falo? Eu quero ser o despertador. Eu não tenho poder de levantar você da cama. Eu não tenho poder de te colocar no caminho que Deus quer que você trilhe. Mas eu tenho poder de te despertar. Agora você vai escolher levantar ou não para essa vida nova que Deus quer te dar. E às vezes você está rodando em círculos e as coisas não estão acontecendo, e você está orando, e você está pedindo, e você tem buscado respostas em Deus, e as coisas não estão fluindo, né? Vamos usar essa palavra? Não está fluindo, não está flow. Mas por que não está fluindo? Por que as coisas ou as suas orações não estão fluindo? Porque falta posicionamento, irmãos. Deus, ele não é irresponsável. Foi dito aqui nesse altar que há um tempo, né? O Dan falou que há um tempo para que Deus nos abençoe. Mas o tempo da bênção é o mesmo tempo que eu tenho para com Deus. Eu não posso querer viver o tempo da bênção se eu não estou vivendo o tempo de viver a promessa. Porque a bênção é o cumprimento de uma promessa.
se eu não estiver doando do meu tempo para viver o processo dessa promessa, eu não posso querer ter tempo só para a hora que a promessa venha a se cumprir na minha vida. E eu até escrevi aqui, ó, Deus, ele não se impressiona com aquilo que você mostra, mas ele olha o que nós escondemos. Porque aquilo que ele mostra, aquilo que eu e você mostra, aqui, ó, nós estamos mostrando ser cristãos, nós estamos vivendo uma aparência de cristão, mas Deus não está preocupado com o que eu faço naquilo que eu mostro, não é o que eu mostro, é o que eu escondo, é o que eu sou quando ninguém está lá, quando não tem nem o irmãozinho da igreja, aquilo que eu sou, é aquilo que eu sou. Quando não tem refletores, não tem celular filmando. Eu conheci uma pessoa do meu trabalho, ela é representante no Brasil, ela tem bastante expressão no online. Irmãos, e eu tive o prazer de jantar com essa pessoa uma vez. Uma única vez. Mas foi o suficiente para eu fazer o contraponto de quem ela era na internet. Irmãos, era só ligar o play e ela desligava. Liga. E às vezes a gente vive exatamente essas duas vidas com Deus. Mas Deus, ele não está preocupado com aquilo que você está mostrando da sua crentice. Ele não está preocupado com o seu crentez. Porque não adianta só falar glória a Deus, aleluias. Não, Deus proverá. Ele não está preocupado com aquilo que está saindo da sua boca. Ele está preocupado com o que está aqui dentro. É o que nós escondemos. Não é o que nós mostramos. O que nós revelamos às pessoas da nossa crença. Da mensagem, é aquilo que eu escondo, é aquilo que só está eu e Deus, é aquilo ali que sobra de nós. Quando só está você e Deus, o que você apresenta para Ele? Às vezes a gente nem quer ler a Bíblia, às vezes não quer nem fazer uma leitura, às vezes a gente não quer nem dobrar os nossos joelhos. A espiritualidade começa no secreto. E às vezes é por isso que você não entende. Às vezes tem uma pessoa do seu lado com menos tempo de igreja que você sendo abençoada. E aí você não entende por que isso está acontecendo na vida do irmãozinho e não está acontecendo na tua. Ah, mas eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho, mas não acontece na minha vida. Porque você não conhece a espiritualidade no secreto daquele irmão. Você não sabe o preço que ele paga. Deus olha aquilo que você faz em secreto. E para finalizar, não basta parecer, é preciso ser. Não tenha a aparência de cristão, seja um verdadeiro. E não é de muito falar não, irmãos, é nas suas atitudes, é nas suas tomadas de decisão, é nas escolhas que você faz diariamente. Hoje estar aqui neste culto ou assistir essa live foi uma única escolha das várias, a Samara falou outro dia, né? Das várias que eu tive que fazer hoje. O mundo sempre me convida a não ser cristã. Todos os dias eu recebo convites para não ser cristã. Todos os dias o mundo oferta para mim possibilidades de eu não ser cristã. De eu escolher coisas que Cristo não escolheria. Essas são as ofertas que o mundo me dá todos os dias, no mundo dos negócios, no mundo secular, com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu conheço. Ali, todo momento, eu tenho que fazer uma escolha. Não basta falar, é preciso viver. É fácil eu estar aqui falando para vocês, façam. Só que essa palavra, irmãos, ela é cobrada primeiro para mim. Um dia eu fiquei muito chateada com uma pessoa, mas também foi 2 segundos só. E ela falou assim para mim: ah, eu não vou mais na igreja porque você não vive o que você prega. E aquilo me incomodou. Eu falei: Jesus, se eu não vivo o que eu não prego, então não permite eu não quero ministrar. Eu não quero ministrar. Porque quando eu falo para vocês, tem um preço. E eu sou cobrada por ele.
Irmãos, vocês não vão enfrentar, vocês que estão sentadinhos aí, não vão enfrentar os mesmos desafios que eu, Orlando, a Samara enfrenta, quem está aqui no altar. Não, a gente não é especial, não, a gente não é especial. Mas tem coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não faço por causa da posição. Tem roupas que eu gostaria de usar e eu não uso por causa da minha posição. Tem conversas que eu queria dar risada, eu tenho TikToks que eu gostaria de ver, mas eu não faço isso por causa da minha função no céu. Então tem um preço. Tem um preço. E isso durante muito tempo, eu batia de frente com isso. Nossa, eu bati tantas vezes de frente com a mãe do Dan, que era minha pastora na época. Ah, mas por que eu não posso fazer isso? Eu não vou fazer, eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim, eu não estou nem aí. E verdadeiramente eu não estou nem aí o que você vai pensar de mim, mas aí eu comecei a entender que aquilo que Deus vai pensar de mim, isso eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar o que Deus vai pensar de mim quando eu me posicionar de uma maneira incorreta. Uma maneira que não tenha congruência com a mensagem que eu carrego. Porque se o teu vizinho vê você pôr na Bíblia debaixo do braço, indo para ir no culto, ele pensa assim, aí mora um crente. Só que aí você fica berrando lá no seu portão. E aí não dá nem para dar testemunho, né, que eu sou crente. Nós somos observados no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. E nós temos que ter uma preocupação. Outro dia, o despertador do meu vizinho, eu escutei dentro do meu quarto. Eu achei que era o celular dos meninos. Eu falei, nossa, Dan, mas que celular é esse que o povo... Não tá, os meninos não estavam, não achavam o tal do celular. Aí ele falou, não, amor, é o vizinho aí que tá despertando. O meu quarto faz meio fundo com a varanda dele, que faz fundo com o quarto dele. Então tem gente prestando atenção na gente. No nosso falar, no nosso comportamento. Não basta estar na igreja, é preciso converter o seu coração. Irmãos, estar na igreja é aquela historinha que Jesus contou pra gente. Olha, ele não deixou a gente desavisado. Eu curei no seu nome, eu toquei o teclado, eu louvei, eu preguei, eu curei, eu fiz oração de libertação por irmãozinho lá da igreja. Quem é você? Eu não te conheço. Não te conheço. Mas eu estava lá na igreja, semanalmente, fielmente, eu não faltava em nenhum ensaio. Tudo que o pastor me pedia, eu fazia. Só que aí Jesus chega e fala, mas eu não te conheço, aparta-te de mim. Irmãos, queira ser conhecido no céu. A minha meta é ser conhecido no céu e no inferno também, né? O inferno também precisa saber quem você é, em Deus. Um dia eu falei isso para a irmã escandalizou. Eu falei, eu quero que o inferno saiba quem eu sou. Quem eu sou em Deus. Se coloque de pé, igreja. Deus, ele olha os corações humildes. E o que é um coração humilde? Aquele que reconhece quando erra. Era isso, irmãos. Davi errou muito mais que Saul. As mãos de Davi continham tanto sangue que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Não, você é um homem de guerra, suas mãos têm sangue. Você não vai construir meu templo. Não deixou. Mas sabe qual que era a diferença de Davi para Saul? Que quando Davi errava, ele se jogava no chão. Ele se humilhava. Eu errei, eu falhei, eu quero morrer. Nós precisamos entender que quando erramos, erramos. Quando prometemos e não cumprimos, erramos com Deus. Nós não podemos levar uma vidinha de cometer erros e achar que está tudo bem, como Saul fazia. Saul errava, mas ele não caía em si. Ele não pedia perdão para Deus. Chegou ao ponto dele mesmo fazer sacrifícios. Ele não podia fazer isso. Ele não esperou. Então que nesse momento eu quero orar nesta noite. Nós vamos orar agora. Não dependa da minha oração. A tua oração ela é poderosa. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você.
Ele vai te ouvir mais do que a minha voz para você. Então que nesse momento de você orar, é você colocar o seu coração nas mãos do Senhor e falar: Senhor, me esquadrinha. Faça um raio-x. Porque às vezes, irmão, tinha vezes que eu não sabia o que eu tinha que melhorar. Eu não sabia como eu não sabia. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo. E eu vejo que nesses quase 20 anos de evangelho, o quanta coisa eu tive que evoluir. Por quê? Porque nós precisamos ter esse coração ensinável. De nós olharmos para nós e falar: eu preciso mudar nisso. Ou Senhor, eu não sei o que o Senhor quer que eu mude, mas então revele a mim. O Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa mudar. Esse mês ainda na sua vida. É agora. Essa mudança que Ananias e Safira tiveram a oportunidade de fazer e não fez, foi instantânea. A resposta do céu veio instantânea para eles. Eles morreram. Então que não venha recair sobre nós, porque se Deus é preventivo e está nos dando essa palavra, é porque em algum momento eu e você fez um voto e não conseguimos cumprir. Às vezes um voto de mudança, às vezes um voto financeiro, às vezes um voto de que quando nós tivéssemos tempo, às vezes Deus abriu um trabalho, preparou uma porta de trabalho para você que você pudesse servir, mas agora você tem menos tempo. Então que você possa deixar o Espírito Santo te incomodar. Amém? Você que está nos assistindo, fecha teus olhos também, coloca a mão no seu coração. Fecha teus olhos, igreja, coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, eu quero render graças a Ti esta noite, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Pai, nesta noite tem corações sinceros, porque o Senhor pode contemplar. Eu não posso fazer um raio-x dos teus filhos, nas tuas filhas nessa noite. Eu não conheço o coração, a não ser aquilo que eles querem se revelar a mim. Mas aquilo que é oculto, profundo, secreto, interno, das entranhas dos teus filhos, o Senhor conhece. Então que o Senhor possa esquadrinhar aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, no particular, no íntimo. Porque aquilo que é pedido para mim não é pedido para o meu irmão, mas o Senhor pede com amor a nossa mudança. O Senhor veio pedir mudança para nós com amor. Pai, toque no coração de cada um, revele a eles a tua vontade, porque o impossível nós aprendemos, o Senhor pode fazer, mas o Senhor quer fazer a mudança em nós, deseja fazer a mudança em nós. Em qual é a área? Em qual é a área que eu devo me posicionar de uma forma diferente? Senhor, revele para os teus filhos qual é a área da necessidade de mudança urgente. Não dá para mudar tudo, Senhor. Vai exigir muito de nós e o Senhor sabe que sem o Senhor nós não vamos conseguir. Mas toma teus filhos pela mão, olha para os corações quebrantados, os corações sinceros, os corações que se rendem aos teus pés nessa noite. Se joga no pé de Jesus e fala: Jesus, eu errei. Eu falhei. O Senhor esperava mais de mim, eu fiz menos. Eu tenho sido ingrato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que o Senhor tem entregado. Eu quero te pedir perdão nessa noite, porque perdoar homens muitas vezes é até fácil, mas nós esquecemos de pedir perdão para Deus. Quantas vezes nós estamos afrontando a Deus com os nossos comportamentos, com as nossas falhas de caráter, com a nossa ingratidão, com a nossa desobediência. São muitas coisas que afrontam o nosso Deus, mas o amor dele nos alcançou esta noite. Então pede para Deus: Senhor, me ajuda a te obedecer. Coloque em mim um coração obediente, coloque em mim um coração temeroso, coloque em mim um coração quebrantado. Dá um novo coração. Eu não sei o que você precisa que Deus restaure nesta noite dentro de você. Eu não sei se Deus tem que restaurar o seu intelecto, se é seus pensamentos, se são suas emoções, se é a tua mente. Eu não sei o que Deus precisa restaurar, renovar, reconsiderar. Mas que nessa noite você tenha um acesso. A oração é acessar os céus. A nossa oração é acessar os céus. A nossa oração pode muito.
A nossa oração busca milagres. A nossa oração gera transformação. A nossa oração gera milagres. A nossa oração gera respostas. A nossa oração gera novidade de vida. Então que você possa se colocar diante dos céus em oração, com um coração humilde, e fala: Senhor, eis-me aqui. Muda o que tem que mudar em mim, eu suporto. Pede para Deus te dar esse suporte, para que você possa suportar o processo da mudança, da verdadeira conversão, de posicionamento. Irmãos, fé é posicionamento, não é emoção. Não é vir no culto e louvar e adorar e sair daqui emocionada e não aguentar a realidade da tua vida lá fora. Que nessa noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo e que essa mudança possa começar em você, porque começa em você. O Espírito Santo, ele não te muda se você não quiser, se você não der brecha, se você não deixar ele te ajudar, ele não vai ser o teu ajudador. Se você não deixar, ele não vai ser teu amigo. Quem tem amigo não tem mau hálito. Porque o Espírito Santo vai revelar para nós coisas que somos das nossas falhas, dos nossos erros, daquilo que entristece o coração de Deus. Ele mostra para nós o que há necessidade de mudança. Então que você tenha um coração quebrantado nessa noite para ouvir essa voz. Não é a voz da Muriele, é a voz do Espírito Santo de Deus falando na tua consciência. Na tua mente, ele sabe aquilo que você tem prometido e não tem conseguido cumprir. Então pede misericórdia para ele: Senhor, me ajuda a cumprir aqueles meus votos. Me ajuda a cumprir votos. A Bíblia fala: não é melhor não fazer. Que nessa noite você venha entender aquilo que Deus quer de você. Pai, abençoa teus filhos, dê coragem, fortaleça a fé deles, Pai. Fortaleça a fé deles, Pai. Anime eles, Pai, com essas mudanças. Que eles saiam daqui nessa noite, Senhor, entendendo que essas mudanças vão levar eles para a salvação, para a vida eterna. E mais do que isso, levarão eles para viver bênçãos sem medidas ainda aqui nesta vida abundante que o Senhor prometeu para os teus filhos, para aqueles que te escutam, para aqueles que não desviam nem para a direita nem para a esquerda da tua palavra, da tua vontade, do teu propósito, do teu querer para as nossas vidas, Pai. Nos ajuda a andar conforme a tua vontade. Essa é a minha oração. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, Pai. Eu entrego estas vidas, Pai, nas tuas mãos. Eu sei que elas são almas preciosas para ti, e o Senhor não quer perder nenhuma delas, Pai. Então fale no coração de cada um nesta noite, no nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu oro, e a igreja diz amém. Amém, irmãos? As palmas para o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Irmãos, fique com essa palavra no seu coração. O pastor sempre fala: ai, menino, você vai ministrar, tá? Traz uma palavra de amor. Ninguém cresce com tapinha nas costas. Eu não vou te dar tapinha nas costas, porque não foi assim que eu cresci em Deus. Não foi assim. Eu sou muito grato pelos meus primeiros líderes lá atrás. Samara falou, né? Ore para quem que orou por você ficar na igreja. E eu trouxe a memória do meu evangelista lá. Tanto que aquele homem me ajudou. Tanto que ele me ajudou a me posicionar. É difícil se posicionar. Se você não está seguindo sozinho, nós somos igreja, nós estamos aqui para te ajudar. Eu não sou melhor que você, mas eu tenho um tempo a mais que você de caminhada com Deus. Eu tenho experiências para te contar. O pastor tem um tempo a mais que você, talvez na caminhada com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com Deus. Não é tempo de igreja, é tempo de caminhada com Deus. E talvez as nossas experiências vai fortalecer vocês nas suas experiências. Irmãos, a gente tem como ajudar vocês em oração, em aconselhamento, mas eu só posso ajudar aquele que pede ajuda, porque aquele que bate e deixa a gente entrar. Tem alguém batendo aí no seu coração, ele quer entrar. Cabe a mim e a você abrir a porta. Eu sei que quando eu abri a porta para ele, eu nunca mais fui igual. A minha vida nunca mais foi igual. Eu tenho vivido milagres, bênçãos sem medidas na presença do Senhor, por conta das renúncias. Não é das bênçãos, é das renúncias que eu tenho que fazer todos os dias. E que você possa entender isso. Talvez o que falta não é bênçãos, o que falta é renúncia. Talvez o que falta é obediência. Deus já falou que você tem que mudar.
Então, que você possa cumprir com a tua palavra da mesma forma que você espera que Deus cumpra com a dele. Amém? Obrigada, eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar nosso culto de adoração. Você que nos acompanhou e que você leva essa mensagem, né, no seu coração. Esse texto ele me chama muito